Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente, e hoje faremos uma outra comparação muito pedida no canal, OTAN vs BRICS. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando com uma breve explicação do que são ambos os grupos, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi fundada em 4 de abril de 1949 e se trata de um sistema de defesa coletiva através do qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. 32 países são membros da OTAN atualmente, e os últimos membros a entrar até o momento da gravação desse vídeo foram a Finlândia em 2023 e a Suécia em 2024. Para se ter ideia, o gasto militar combinado de todos os membros da organização constitui mais de 55% do total de gastos militares do mundo todo, sendo os Estados Unidos o país que faz a maior parte dos investimentos. Já o BRICS, que foi fundado em setembro de 2006, ou seja, bem mais recente, é um foro político e econômico. Ao longo dos últimos anos, a mídia e alguns especialistas têm classificado o BRICS como uma alternativa geopolítica em relação ao G7, visto que o grupo buscou criar alternativas em relação aos métodos utilizados por algumas nações ocidentais, a exemplo do novo Banco de Desenvolvimento e do Acordo de Reserva Contingente dos BRICS. No início da organização, eram membros o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Em 14 de abril de 2011, a África do Sul passou a ser membro também, e em 1 de janeiro de 2024, o grupo foi oficialmente expandido, englobando também o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e o Irã. Começando com o poder armado terrestre, a maior força terrestre da OTAN é sem dúvidas o Exército dos Estados Unidos. Em termos de carros de combate, eles possuem um total de 8.100 blindados M1 Abrams em diferentes versões, isso levando em conta as unidades que estão em reserva. Possui diversas unidades encomendadas do novo blindado M10 Booker, veículo mais leve utilizado para dar apoio de fogo à infantaria. Possui 4.383 veículos Stryker, bem como outras milhares de unidades dos blindados da família Bradley, sendo o M2 e o M3. Blindados que se mostraram muito eficientes quando utilizados contra os blindados russos na guerra da Ucrânia. No que se refere à sua artilharia de campanha, possuem 991 unidades dos lançadores de foguetes e mísseis M270 e mais 540 unidades do sistema HIMARS, também muito utilizado na guerra da Ucrânia. Como artilharia autopropulsada, vale destacar os modelos da família Paladin, a qual são utilizados as versões A6 e A7. Um outro exército poderoso dentro da OTAN é o exército francês, que possui 406 unidades dos tanques Leclerc, a qual 200 unidades pelo menos serão modernizadas para o novo padrão chamado XLR. Atualmente já existem 21 unidades nesse novo padrão. Outros dois exércitos que podem ser destacados por possuírem blindados modernos são a Alemanha e o Reino Unido, mas vale dizer que atualmente eles possuem poucas unidades desses equipamentos terrestres, o que é uma grande desvantagem se levado em conta a forma em que a guerra atual está configurada. No caso da Alemanha, eles possuem diversas versões do Leopard 2, todas elas em uma quantidade na casa das dezenas. E no caso dos ingleses, eles possuem o tanque Challenger 2, que está sendo modernizado para a versão 3, a qual se estima que até o ano de 2027 eles vão possuir apenas 148 unidades. Já no que se refere aos equipamentos dos países membros do BRICS, há uma grande vantagem nesse nosso primeiro tópico da guerra terrestre. Começando pelo exército russo, é um exército com uma grande quantidade de meios blindados e de artilharia. A Rússia atualmente investe quase metade de todo o seu orçamento na produção de novos equipamentos para repor aqueles que foram perdidos durante a guerra da Ucrânia. Eles possuem atualmente uma poderosa infraestrutura para a construção de novas armas, o que os difere da maioria dos outros países. Entre os seus tanques mais modernos, pode-se destacar o T-90, com cerca de 370 unidades, e o T-72 em suas diferentes versões, que se somadas podem passar das 1.000 unidades. Na sua artilharia, pode-se destacar o uso de poderosos mísseis táticos balísticos, inclusive mísseis com capacidade hipersônica, o uso de diferentes modelos de lançadores múltiplos de foguetes, como é o caso do BM-21 Grad, do BM-30 Smash e do 9K515 Tornado S, e na sua artilharia autopropulsada, vale destacar o moderno 2S-19 MSTA,
sistema muito reconhecido nesse meio. Outro exército extremamente poderoso é o exército chinês. A China é um dos países que mais investem em forças armadas nos últimos anos. São a segunda maior economia do mundo, estão em processo de modernização de todos os seus equipamentos. Possuem pelo menos 1.300 unidades dos tanques ZTZ-99, 2.500 unidades do ZTZ-96 e 1.000 unidades dos Type 15, um tanque leve da mesma categoria do M10 Booker dos Estados Unidos. Junto com os BRICS também está a Índia, que possui uma das maiores forças terrestres do mundo, mais de 1.300 tanques T-90 com mais 464 encomendados, 2.418 tanques T-72 e mais cerca de 124 tanques do modelo Arjun Mk1 de fabricação local. E entre os países que entraram recentemente para o BRICS, vale destacar a Arábia Saudita, que possui pelo menos 500 tanques M1A2 Abrams, bem como mais 200 tanques M60 Patton e 140 tanques AMX-30. Uma curiosidade é que o exército da Arábia Saudita, na sua artilharia, opera 77 unidades dos lançadores Astros II, que são de fabricação brasileira. Então, nesse primeiro tópico da guerra terrestre, a vantagem está claramente para o lado dos BRICS. Seguindo para o próximo tópico, que é a guerra naval, no que se refere ao poder naval, entre as forças que compõem a OTAN, o destaque claramente é aos Estados Unidos, o país que possui a maior marinha de guerra do mundo. Eles possuem atualmente 11 porta-aviões, 9 porta-helicópteros, 81 contra-torpedeiros ou destroyers, 26 corvetas e 70 submarinos nucleares. Na sua força aeronaval, vale destacar o caça F-35 de quinta geração, que pode ser lançado de porta-aviões e também de porta-helicópteros, caso utilizado a versão capaz de pouso e decolagem vertical, e também os caças F-18 Super Hornet, os caças mais utilizados pela Marinha dos Estados Unidos e pelo Corpo de Fuzileiros Navais nas suas diferentes missões. Já para o lado dos BRICS, o país que pode melhor representar esse grupo no que se refere à força naval é a China. Nessa crescente dos investimentos militares feitos recentemente pela China, boa parte desse investimento é direcionada à sua marinha de guerra. A China possui atualmente 3 porta-aviões, 4 porta-helicópteros, 50 destroyers, 47 fragatas, 72 corvetas e 61 submarinos, além de mais 150 navios de patrulha. Entre os caças que a China pode operar nos seus porta-aviões, destacam-se o J-11 e o J-15. Então, nesse tópico, a vantagem fica para o lado da OTAN. A OTAN possui mais meios aeronavais e também meios navais muito modernos e capazes. E a grande quantidade de embarcações da Marinha dos Estados Unidos, organizadas nos chamados Strike Groups, os grupos que escoltam os seus porta-aviões, confere a eles uma grande capacidade de projeção de força através do mar em qualquer lugar do mundo. O próximo tópico da nossa comparação é a Força Aérea. Nesse tópico, a vantagem numérica também está do lado da OTAN, já que os Estados Unidos possuem a maior força aérea do mundo. Eles possuem cerca de 13.000 aeronaves militares em serviço. Para se ter ideia, a China possui apenas cerca de 3.300 unidades em serviço e a Rússia possui cerca de 4.300 unidades. Mas aqui nesse tópico vale fazer algumas observações. Deve ser mencionado o grande avanço tecnológico da China nessa área da aviação militar. A China mostrou recentemente que está em estágio avançado de desenvolvimento dos seus novos caças de sexta geração, o que forçou os Estados Unidos a investirem mais dinheiro e acelerarem o processo de aquisição também dos seus próprios caças de sexta geração. E entre outros equipamentos que foram mostrados recentemente pela China, vale destacar também seus avanços na área dos mísseis hipersônicos, com eles afirmando que possuem um novo míssil aéreo com alcance de até 1.000 km, estando atualmente em fase de testes. Então, nesse tópico, a vantagem numérica está para o lado da OTAN, mas vale destacar a grande quantidade de avanços tecnológicos que está sendo realizada pelos países que são membros do BRICS. Por fim, temos as armas nucleares. Nesse sentido, tanto a vantagem numérica quanto tecnológica parece estar do lado do BRICS na nossa comparação, já que a Rússia é o país que possui a maior quantidade de armas nucleares no mundo, e já que os países que compõem o BRICS, destaca-se principalmente a Rússia e a China, são países que estão fazendo grandes avanços nessa área dos mísseis hipersônicos, com a Rússia tendo demonstrado recentemente
o seu novo míssil chamado Oryshnik, capaz de fazer uma velocidade de cerca de 10 vezes a velocidade do som e podendo ser equipado com ogivas nucleares, caso necessário. Mas vale destacar que os Estados Unidos anunciaram recentemente que pretendem modernizar todos os seus meios lançadores de armas nucleares, o que inclui os seus mísseis balísticos, e que a França, um dos principais membros da OTAN, parece ter disponibilizado recentemente o seu arsenal nuclear para a defesa de toda a Europa, caso a mesma seja atacada no futuro próximo pelas armas nucleares russas.